Poderia ter terminado em tragédia, mas ainda bem que não terminou em tragédia. Foi a que eu mostrei agora há pouco, da criança de 11 anos com autismo que caiu em uma espécie de poço, uma espécie de cisterna com mais de 10 metros de profundidade na cidade de Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar a criança que sofreu apenas escoriações leves, graças ao meu bom Deus. O caso acende um alerta sobre os cuidados e a atenção redobrada com crianças, especialmente em áreas de risco. E é sobre esse assunto que a gente traz agora a Sabrina Barbosa, com o pessoal do Bombeiro, que vai ajudar a gente a orientar as pessoas sobre esses cuidados essenciais. Sabrina, bom dia de novo. Tribuna Livre. Vê aí, Sabrina, o microfone dela, o áudio dela. Vê aí, Sabrina, teu microfone. Só para ajustar o áudio. Agora chegou, agora tá certo, Sabrina, agora tá ok, tá tudo testado. Ok, Nilvan, voltamos. Estão me ouvindo bem? Pois é, vamos recapiturar, assim, como é que foi toda essa situação do resgate dessa criança de 11 anos de idade, uma criança autista que caiu num poço de aproximadamente 10 metros de profundidade. A gente viu, acompanhou aí na matéria como que foi o resgate, que na verdade foi uma mega operação, mas aí em toda essa situação fica aquele alerta, principalmente nesse período de férias em que as crianças estão brincando em diversas áreas, é preciso ter atenção redobrada, mas a gente sempre sabe que criança cega, né? Onde ela estiver, a gente realmente tem que ter a atenção dobrada, porque fica cega aí no momento que a criança está brincando em qualquer área, seja dentro de casa, seja em espaços de lazer, seja em qualquer espaço aberto. Eu vou conversar agora com o capitão Ribeiro, que participou dessa operação que vocês acompanharam aí do resgate, já para esclarecer como é que acontece o momento em que uma criança cai em um determinado poço, em um determinado buraco de profundidade, tem que chamar de imediato o Corpo de Bombeiros, porque no improviso tem gente que quer até socorrer, mas a gente sabe que isso não é recomendável. Como é que foi esse resgate da criança? Bom dia. Bom dia, Nilvan, bom dia, população paraibana. Ontem, por volta das 2 horas da tarde, entrou essa ocorrência, onde foi passado via CCC 193, onde uma criança de 11 anos e com autismo tinha caído num poço. Quando chegamos ao local, constatamos a veracidade dessas informações. Da tampa do poço até a lâmina d'água estava cerca de 15 metros, fora ainda a profundidade da água. Foi então que foi montada uma força-tarefa, onde se deslocou viatura de resgate, viatura de busca e salvamento, o CSU, que é a Tenente Clarice, e a minha do capitão supervisor. Quando chegamos ao local, fizemos um briefing e montamos uma estratégia para melhor atender aquela criança. E resolvemos colocar a Tenente Clarice, porque o poço era muito estreito e ela era menor fisicamente, e foi a Tenente Clarice, que nós equipamos ela. Ela desceu e cerca de 11 militares para montar o sistema de rapel, para ela descer naquele fosso. E a criança, quando estava lá embaixo, tem algumas coisas interessantes. Ela, por ser autista, os populares lá amarraram uma madeira e jogaram para baixo. E ele ficou como se fosse um balanço. E a gente brincando, falando com ele, e ele não tinha muita noção do que estava acontecendo e começou a se balançar usando essa pedaço de madeira. Foi então que montamos a estrutura para a Tenente Clarice descer. Quando ela desceu, fez a amarração necessária nele e conseguimos tirá-lo, graças a Deus, com vida e só com pequenas escoriações. É muito importante essa sua fala aí, capitão, porque no momento a gente fica aflito. Familiares, pessoas ficam aflitas ali diante de toda a situação. Manter a calma é o primeiro passo. Nesse sentido, os pais, os familiares, qual a orientação do Corpo de Bombeiros? Nesse período de férias, por exemplo, que muito acidente pode acontecer mesmo. O que é que vocês recomendam? E nessa época, o que é mais comum de acontecer com a criançada? Existem vários acidentes em vários ambientes, tanto em ambientes domésticos, como shopping center, como na praia.
recorrentemente na praia, quando os familiares, devido à grande população, começam os adultos a conversar. Infelizmente, criança cega, pessoal. Não vamos também colocar a culpa nos pais, que todo mundo que é pai e mãe cega. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Quando for para a praia, geralmente o corpo de bombeiro, com seus guarda-vidas, existe pulseiras de identificação. Porque caso a criança se perca, ela está lá, a pulseira de identificação, tem o nome da criança, o nome do pai, o telefone. Em relação à casa, nunca deixe criança só. Porque já pegamos também ocorrências onde crianças já botaram fogo em casa. O interessante é que os pais sempre orientem os filhos. Porque às vezes as pessoas querem tratar uma criança como se adulto fosse, sem estar orientando. Mas a gente tem que estar orientando. A gente orientando, já acontece acidentes e temos que estar sempre em cima. Tanto dentro de casa, tanto quando for para a rua. Um simples fato de ensinar a atravessar uma rua, você já vai orientando e formando aquela criança para ter cuidado com sua vida. E só para a gente finalizar, em caso de observar um buraco, um bueiro com a tampa ali, não se arriscar a chegar nem perto, não é isso? Isso. Inclusive, as pessoas que têm poço em casa e não usam, eu aconselho que fez. Porque, vez ou outra, ou criança cai, ou animal cai, e o bombeiro sempre é acionado para esse tipo de ocorrência. Mas eu espero que a população não precise do corpo de bombeiros, mas se precisar, nós vamos estar dispostos 24 horas, todos os dias da semana e todos os dias do ano, para salvar e proteger a população paraibana. Obrigada, viu, capitão, pelos seus esclarecimentos. Nessa operação que a gente está falando, 11 homens foram mobilizados com todos os equipamentos, viaturas, para trazer a criança em solo seguro após cair nesse poço. O que fica aqui de orientação, Nivan, com todas essas circunstâncias, é como o capitão acabou de informar. Se você aí de casa tem uma cisterna, um poço, algo que está inativo, procure o máximo possível visualizar de longe o risco e o perigo daquela área e proibir, de fato, crianças, adultos ou qualquer pessoa chegarem perto, porque acidentes assim são comuns e tudo isso é mais por conta da falta de sinalização de que o ambiente é um ambiente de risco. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá aí.